Seu filho não consegue se concentrar? Não compreende a escrita como deveria? Os pais devem ficar atentos ao comportamento dos pequenos. A dificuldade no aprendizado pode estar relacionada a algum distúrbio. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Silvia Azevedo. Olá, Silvia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como os pais podem identificar que não está legal o que está acontecendo com o filho? Isso. Primeira coisa são as notas, né, que começam a cair. E eles ficam sem entender por que aquela criança não está acompanhando o desenvolvimento acadêmico igual os coleguinhas. O professor normalmente ele chega a conversar e avisar aos pais um comportamento diferente da criança em sala de aula. Então a gente tem que começar a perceber o comportamento da criança em casa também. Se ele está desatento, se você pede uma coisa para o seu filho, ele não consegue obedecer, não é sempre teimosia, às vezes é porque não entendeu mesmo. Às vezes o professor, ou muitas vezes, o professor pode ajudar a identificar esse problema e repassar para os pais? Pode sim. Na verdade, essas crianças, elas sempre estão com um aspecto desatento. Ou facilmente elas perdem a atenção quando passa qualquer coisa perto delas. Se estiver perto de porta e abrir uma porta, essa criança ela vai olhar para a porta, ela vai perder o foco do assunto do professor. Se um coleguinha do lado pedir uma coisinha emprestada, uma borracha, um lápis, ele vai olhar. Tá? Então, essas desatenções, elas são bem especiais para serem identificadas. Então, como ajudar a criançada que tem esse distúrbio para ela começar a se concentrar e, consequentemente, melhorar as notas na escola? Então, a primeira coisa, o professor em sala de aula ele vai perceber, os pais vão perceber também, e a gente tem que pensar que nem toda desatenção é um déficit de atenção, nem toda desatenção é uma teimosia também. Pode ser um outro distúrbio de audição, que é chamado processamento auditivo central, Então, que todos nós temos, ele faz com que nós nos organizemos para poder entender uma informação que chega, tá? Então, se esse processamento ele não estiver sendo adequado, essa criança não vai entender uma informação e não vai desempenhar uma atividade. E, por exemplo, por um pai que está em casa agora assistindo, percebe que o filho está com dificuldade, mas qual é o especialista que ele vai procurar? Então, ele vai procurar o fonoaudiólogo. Tá? O fonoaudiólogo é o profissional adequado para fazer essa avaliação. E quando a criança tem problema também na fala, já que o fonoaudiólogo também é especialista nessa área? A fala ela pode também ser um pouco alterada nessa criança que tem esse distúrbio. Ela pode apresentar trocas tanto na fala como na escrita, por conta do distúrbio. E também, quanto mais cedo levar ao especialista, mais cedo o problema pode ser resolvido? Isso sim, criança é sempre um presente para nós quando chega no consultório, porque o sucesso ela é quase certo. A criança em desenvolvimento ainda, ela tem a neuroplasticidade, que é uma chave para a gente poder desempenhar bem o tratamento e conseguir resgatar todas essas coisas que estão alteradas. Silvia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.